Apocalipse capítulo 12, versículo 3, o ponto 3, o dragão e os 10 chifres. Os 10 chifres representam 10 poderes ou reinos. Essa simbologia nos remete para o tempo do fim da grande tribulação. Bom, eu destaquei aí dois textos, principalmente Daniel 7:24 e depois Apocalipse 17:12. Daniel 7:24, ele falando sobre o anticristo, sobre o líder daquele quarto animal que Daniel vê, ele diz: e quanto às 10 pontas daquele mesmo reino, se levantarão 10 reis, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros e abaterá a 3 reis. Bom, então Daniel, ele vendo também o tempo do fim, ele vê se levantarem 10 poderes. Então, esses 10 chifres do dragão, certamente está falando de poderes aqui na terra, já que chifre simboliza poder, está falando de poderes aqui na terra que Satanás vai usar para o seu propósito de conseguir ser adorado pela humanidade. O comentário prossegue. O reino romano será dirigido nos últimos dias pelo anticristo. Ele assumirá o governo mundial, que estará dividido em 10 reis, como pode ser visto em Apocalipse 17:12. Veja, e os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Ou seja, então a besta, e aqui tudo indica que está representando a besta que sobe do mar, tá bom? Ela estará dominando o mundo. Tudo indica que esta besta é os Estados Unidos, tá bom? Essa besta, ela é simbolizada num leão com asas de águia, como Daniel viu, e nós sabemos que o leão é o símbolo da Inglaterra e a águia é o símbolo dos Estados Unidos. E junto com essa besta, aqui está sendo dito que se levantarão 10 poderes. O comentário diz: esses 10 reis receberão poder durante a grande tribulação, porque está sendo dito que eles recebem poder, né, como reis por 1 hora, ou seja, um tempo pequeno, e exatamente no período do governo das duas bestas, a besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra. Haverá um poder mundial, que é a besta que sobe do mar, e 10 reis juntamente com ele. Foi o que foi profetizado nesse texto. Ou seja, o dragão com 10 chifres está simbolizando também esses poderes. Na Europa, 9 países já se uniram para formar uma liga para garantir a segurança do mundo. Essa é a proposta que corre no momento na Europa. Essa proposta estava em franco crescimento, mas a pandemia deu uma parada nessa proposta. O comentário diz: a Itália deve ser o 10º país a entrar nesse grupo. O cenário está preparado para o cumprimento da profecia. Então você veja, existe um poder que é os Estados Unidos e a Inglaterra. A Inglaterra, inclusive, saiu, né, do mercado comum europeu. Existe um outro poder que é a China, e os comunistas, né, mas a China principalmente, que é a besta que sobe da terra. Nós vemos pelo PIB, pelo poder, né, financeiro dos Estados Unidos e da China. Os Estados Unidos, em 2019, em 2020 eu nem vi, mas em 2019, o seu PIB era de 23 bilhões, o da China já eram 13 bilhões. Só a China, o PIB dela já pegava toda a Europa. Ou seja, se juntar toda a Europa hoje, eles vão dar uma China. Olha só como é significativo o momento que nós estamos vivendo. João vê uma besta que é um leão e uma águia, como o primeiro animal de Daniel 7,
a Inglaterra e os Estados Unidos. Ele vê uma segunda besta que ela era simbolizada em outro animal, em um dragão. E essa besta era vermelha. Então é a China. É a China. E ela vê, João vê também, não uma besta, mas uma união de 10 reinos. Tá bom? E na Europa está acontecendo exatamente uma união dos países da Europa. E eles já, 9 países já se juntaram para formar esse reino, e a Itália, que ainda está de fora, está dizendo que também vai entrar nesse grupo. O comentário prossegue. O Apocalipse descreve estes 10 chifres como sendo 10 reis que governarão com a besta durante a grande tribulação. Olha, lendo Apocalipse 17, versículo 12 a 14. E os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Estes têm o mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Olha, hoje a Europa, ela é super aliada com os Estados Unidos. Por quê? Os Estados Unidos, ele foi assim considerado o libertador da Europa. Porque na Segunda Guerra Mundial, a Alemanha de Hitler já tinha dominado a França e diversos países em volta dela, né? Iria dominar a Rússia se os Estados Unidos não entram, e estava perto de dominar também a Inglaterra. A Inglaterra estava destruída. Então os Estados Unidos foi visto como um libertador. E hoje os Estados Unidos, ele é a referência para a Europa. Então, formando esses 10 reinos, eles vão entregar o poder aos Estados Unidos e à Inglaterra como líderes, né, desses 10 reinos. Versículo 14. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. Como esses 10 poderes se manifestarão é uma grande incógnita. O mundo está dividido em 9 poderes, que são os países possuidores de arma nuclear. Bom, aqui eu estou colocando uma segunda possibilidade do significado desses 10 reinos, né? Ok? Eu coloco que o mundo hoje, 9 países se declaram como possuidores de armas nucleares. Estados Unidos, França, Reino Unido, Rússia, Índia, Paquistão, China, Israel e Coreia do Norte. 9 países. Um país trabalha para entrar nesse seleto grupo. O Irã, que tem o apoio da China e da Rússia. Olha, a China, ela forneceu armas atômicas à Coreia do Norte. Então, ela é bem provável que ela forneça arma nuclear também para o Irã, porque o Irã está buscando essas armas nucleares exatamente para ele se tornar uma potência e poder ameaçar Israel e até acabar por jogar uma bomba em Israel, né? Então, é outra possibilidade de interpretação desses 10 reinos. Seriam estes os 10 reinos que entregariam o poder ao anticristo? Bom, eu já falei em outros momentos que, no meu entender, o anticristo, muito provavelmente, ele surge dos Estados Unidos, que hoje ainda é a maior potência, apesar da China ter um PIB, né, uma produção, um produto interno bruto muito alto, mas a China, ela não tem poder de compra, né? O seu mercado consumidor é bem menor que os Estados Unidos. Tanto que o Donald Trump, ele ameaçou algumas vezes sobretaxar os produtos chineses. Os chineses ficaram apavorados, porque se os Estados Unidos disser eu não compro mais da China, as empresas chinesas vão começar a quebrar. E nessa briga, não é impossível que os Estados Unidos façam isso. Mas vamos lembrar também que a Segunda Guerra Mundial
começou por causa de uma atitude dessa dos Estados Unidos. Ele começou a bloquear a venda de petróleo para o Japão. O Japão não tem produção de petróleo e o Japão atacou a Indochina para conseguir combustível, né, conseguir petróleo. Os Estados Unidos congelou, né, os investimentos do Japão lá nos Estados Unidos, e aquilo resultou num ataque do Japão aos Estados Unidos. Sendo que hoje, se a China atacar os Estados Unidos ou os Estados Unidos atacar a China, o que acontece é que um vai jogar bomba atômica no outro, vai afetar o mundo todo. Os cientistas dizem que pode até acabar com a vida na Terra. Sabemos que não vai acabar, mas que seria uma destruição terrível. Então hoje os Estados Unidos já pensaria 10 vezes antes de tomar uma atitude contra a China, como ele fez contra o Japão na Segunda Guerra Mundial. Uma segunda possibilidade é o movimento encabeçado por Emmanuel Macron, presidente da França. Ele propôs a criação da Iniciativa Europeia de Intervenção. Eu coloco aí alguns links, né, que eu peguei de 2017, do jornal Globo. Macron propõe criar forças militares compartilhadas para a Europa. Outra do site Isto É. Macron propõe criação de força militar europeia até 2020. Isso é em 2017. E em 2018, na revista Veja, saiu a notícia. 9 países europeus criam um grupo de intervenção militar. O grupo de intervenção descolado da OTAN. 9 países da União Europeia, entre os quais Portugal e Espanha, criaram nessa segunda-feira, 25, um grupo de cooperação europeu para realizar rapidamente intervenções militar, retiradas de cidadãos de países em guerra e ajuda em caso de catástrofe. A ideia de criar essa iniciativa europeia de intervenção, a IEI, foi da França. Qual a finalidade? Eles dizem: queremos desenvolver uma cooperação entre países politicamente voluntários e militarmente capazes de intervir, se for necessário, explicou a ministra francesa dos Exércitos, Florence Parly, em Luxemburgo, depois da assinatura do documento de compromisso. Então, esse compromisso que está sendo costurado entre países europeus pode ser o cumprimento desse texto do Apocalipse. São muitas coisas que nós estamos verificando nos dias de hoje, como nós temos falado. Israel perto de construir o templo, Israel tentando retomar o culto ao Cordeiro Pascal, ter nascido, né, uma bezerra vermelha, como a profecia, como a lei exige, para consagrar sacerdotes e o templo. Israel ter renascido como país. O mundo hoje está sendo dominado por animais que são leão e águia, um urso de um lado que é a Rússia e um outro que é um dragão de um lado, tudo profetizado na Bíblia. Isso mostra que nós estamos vivendo realmente o tempo do fim. O comentário prossegue. Além da França, assinaram o acordo Alemanha, Bélgica, Dinamarca, Holanda, Estônia, Portugal, Espanha e Reino Unido. A Itália já se mostrou favorável à sua entrada no novo bloco, aumentando o número para 10 países. E é muito significativo também a Itália. Claro que hoje a Itália, Roma, não é nem sombra daquele império, né? Até porque a Itália, na Segunda Guerra Mundial, ficou do lado de Hitler e acabou sofrendo um prejuízo tremendo. São possibilidades que devemos acompanhar. A verdade final, provavelmente a igreja não viverá, pois será arrebatada antes, ou seja, a igreja não vai ver esses reinos nessa união entregando o poder à besta. É muito provável, irmãos, que essas coisas que estão acontecendo no mundo, até com esse coronavírus,
é muito provável que, infelizmente, isso piore, né, e acabe por entrar numa fase em que o mundo precisará de uma união final para poder escapar. E até vai chegar naquele ponto que a besta vai acabar por destruir a Igreja Católica, a Babilônia Apocalíptica. E isso provavelmente acontecerá por uma questão financeira. O mundo deverá quebrar em breve. As coisas que estão acontecendo hoje já estão quebrando muitos países. O Brasil mesmo, vocês verão aí em alguns anos o Brasil vivendo dificuldades. Você veja, a crise de 2014, que nem se compara com essa crise do coronavírus, a crise de 2014, o Brasil só foi começar a se recuperar dela 5 anos depois, em 2019. Quando começou a se recuperar, veio essa pandemia que está causando um prejuízo pior do que de 2014. Então, a tendência é que o Brasil demore ainda mais para se recuperar. O Brasil só está um pouco melhor agora, talvez se recupere um pouco melhor, porque as estatais não estão dando mais prejuízo, estão dando lucro, porque a roubalheira acabou. Mas, irmãos, ano que vem nós veremos, em 2022 nós veremos. Pelo curso da profecia, é muito provável que a esquerda ganhe o poder no Brasil. Por quê? Porque a China quer o Brasil. A China ela vai investir alto nesses últimos meses aí, até a eleição do ano que vem. A China vai investir alto para derrubar esse governo de direita, para que tudo seja facilitado para ela. A China, ela já comprou uma cidade lá uma região lá na Bahia, já que o Congresso autorizou, né, que as empresas internacionais comprassem até 25% de um território, de uma cidade. E isso já aconteceu, já compraram lá na Bahia. Daqui a pouco vai surgir notícias comprando em outras partes do Brasil. O Brasil, infelizmente, vai ser entregue para o comunismo. Certamente nós não estaremos aqui. Agora, nós temos que saber que o inimigo ele tem uma sede tremenda no Brasil, que o Brasil é, sem sombra de dúvida, o país mais avivado do mundo. Nenhum país tem igrejas cristãs como o Brasil tem. Eu falo o Brasil religiosamente, ele é um país tão bom que até denominações, grupos que estão mortos em outros países, no Brasil eles conseguem alguma vida. Vocês querem ver um exemplo? Nos Estados Unidos já é comum, eu já publiquei um link para vocês em outro momento, de repente eu publico de novo. Lá nos Estados Unidos já é comum as igrejas reformadas e as igrejas católicas, é assim por currículo. Um bispo da igreja presbiteriana trabalha 1 ano na igreja presbiteriana, no ano seguinte ele manda um currículo para a igreja católica e, se passar, vai trabalhar na igreja católica. Basta dizer também que a igreja presbiteriana nos Estados Unidos, eles já autorizaram, é oficial lá, pode ter pastor, bispo, né, homossexual. Não é algo que uma igreja presbiteriana ou outra está aceitando, não. Isso foi feito na convenção, foi aceitado como oficial, né? Pode ter um bispo homossexual, isso é um absurdo, né? E um bispo que trabalha também na igreja católica. E outro, saiu uma notícia de bispos ateus. Eles não se declaram ateus assim, para a igreja, porque eles têm que continuar trabalhando, mas eles são ateus. E na reportagem que saiu no site Gospel Prime, eles dizem, eu me tornei ateu lendo a Bíblia. Na hora, por que eles se tornaram ateus lendo a Bíblia? O indivíduo que lê a Bíblia na perspectiva reformada, né, que a interpretação diz que Caim matou Abel por ordem de Deus, que a interpretação diz que Deus deu ordem para Adão não comer da árvore da ciência do bem e do mal, mas depois ordenou que Adão e Eva comessem da árvore da ciência do bem e do mal, e uma série de outros exemplos. O indivíduo que lê com essa perspectiva tem que se tornar ateu. Eu publiquei aí no grupo de vocês um comentário que publicaram lá no meu Face, uma resposta minha. Depois dei uma lida lá.
Bom, o comentário prossegue. Em Daniel 7:25, eu comento aí, são possibilidades que devemos acompanhar. A verdade final, provavelmente a igreja não viverá, pois será arrebatada antes. E em Daniel 7:25 diz sobre o anticristo, né? E proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo. E cuidará em mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues nas suas mãos por um tempo e tempos e metade de um tempo. Bom, esse texto de Daniel é muito provável também que seja uma referência à segunda metade da grande tribulação, quando o anticristo estará perseguindo Israel e eles, vamos dizer, sofrerão mais com o anticristo do que sofreram com Adolf Hitler. Durante o seu governo, o anticristo fará mudanças nos tempos e na lei, ou seja, provavelmente no primeiro período que o anticristo estará enganando Israel, ele estará com aquele alvo de assentar-se no templo de Deus, querendo parecer Deus. Nesse período, ou na metade da grande tribulação, provavelmente ele vai começar a fazer mudanças no culto de Israel, fazer mudança na lei. A mudança na lei seria uma provável mudança até nas escrituras judaicas. Hoje, lendo livros, né, judeus, já existem muitos judeus que aderiram à teologia das igrejas reformadas, que é a teologia liberal. A teologia liberal foi criada pelas igrejas reformadas. Essa teologia do inferno que destrói a autoridade das escrituras sagradas. E durante a grande tribulação, o anticristo ele vai levar isso adiante. O que os reformados estão fazendo hoje, o anticristo vai dar seguimento. Prossegue o comentário. Certamente está em foco a ação do anticristo contra Israel na grande tribulação. Israel será entregue nas mãos do anticristo por um tempo e tempos e metade de um tempo. Significa que Israel será entregue nas mãos do anticristo por 3 anos e meio. Veja, o texto principal que nós estamos interpretando agora, Apocalipse 12, essa mulher que é o povo de Deus, que deve representar Israel durante a grande tribulação, ela é perseguida por 1260 dias, ou seja, 3 anos e meio. Então veja como o texto de Daniel se encaixa com o texto de Apocalipse e tudo está indicando exatamente o mesmo tempo, 3 anos e meio, ou seja, metade da última das 70 semanas de Daniel. E é importante nós vermos como a profecia se encaixa de forma muito bela. Humanamente não dá para alguém construir algo tão perfeito. É claro que as escrituras é de inspiração divina, mas vamos lembrar que a teologia liberal diz que esses textos aqui não foram, principalmente a partir de Daniel 9, não foi nem escrito por Daniel. Bom, o comentário prossegue. Daniel e Apocalipse fazem uso do termo tempo representando um ano. O uso do termo tempo para descrever um período de um ano é visto claramente em Daniel 11:13. Porque o rei do norte tornará e porá em campo uma multidão maior do que a primeira, e ao cabo de tempos, isto é, de anos, virá à pressa com grande exército e com muita fazenda. Então aqui claramente ele diz que tempos representa anos. Então quando você vê tempo é 1 ano, aí depois tempos, 2, então 3 anos, e metade de tempo, ou seja, 3 anos e meio. Um tempo representa 1 ano, tempos representa 2 anos, metade de tempo representa meio ano, totalizando 3 anos e meio. E em Daniel 7:26 está escrito: mas o juízo estabelecer-se-á, e eles tirarão o seu domínio para o destruir e para o desfazer até o fim. Quem são esses que tirarão o domínio do anticristo e estabelecerão o juízo?
Jesus e a igreja. Quando Jesus Cristo se manifestar em glória no fim da grande tribulação, a igreja estará com ele. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Colossenses 3:4. Nesse momento, o domínio do anticristo de todos os reinos dos homens será desfeito e terá início o reino de Deus, reino que não terá fim. Nesse momento, Jesus Cristo é simbolizado em uma pedra que cai sobre o reino dos homens, simbolizado em uma estátua. Essa pedra cresce, enche a terra e estabelece um reino eterno. Veja o que diz Daniel 2, versículo 34, 38 e 45. Estavas vendo isto quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. E onde quer que habitem filhos dos homens, animais do campo e aves do céu, ele os entregou na tua mão, e fez que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Da maneira como viste que do monte foi cortada uma pedra sem mãos, e ela esmiuçou o ferro, o cobre, o barro, a prata e o ouro, e o Deus grande fez saber ao rei o que há de ser depois disso. E certo é o sonho e fiel a sua interpretação. E para finalizar esse tópico, Daniel 7:27. E o reino, e o domínio, e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. E o seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Então, o que está sendo profetizado aqui é: o dragão, ele persegue a mulher, persegue o povo de Deus, mas chegará um momento em que os ungidos do dragão aqui na terra, o anticristo, a besta que sobe do mar, a besta que sobe da terra, eles serão derrotados. E quem governará é a igreja. Nós sabemos que existem aqueles que, alguns acreditam até que nós já estamos vivendo o milênio, que a grande tribulação foi a Segunda Guerra Mundial, e nós já estaríamos na implantação da justiça. E esse é um engano que tende a causar um problema para a igreja. Enquanto o que a Bíblia descreve é que o mal vai crescer no mundo. E nós estamos vendo o mal crescer no mundo. Depois da Segunda Guerra Mundial, aquelas guerras, né, como aconteceram as duas primeiras guerras, elas diminuíram, mas nós estamos vendo nesse momento em que Israel se fortalece, que os inimigos de Israel, eles estão crescendo em poder. Sejam os palestinos, seja o Irã ou o mundo árabe em geral. Hoje, se o mundo árabe se revoltar contra Israel, seja por questão de petróleo ou outro motivo, os Estados Unidos e a Europa vai pensar 2, 10 vezes antes de apoiar Israel nesse conflito no Oriente Médio. Hoje eles dão apoio, mas no futuro, pela profecia, Israel ficará sozinho.